Os vídeos de comida mais estranhos no TikTok agora são esses truques de comida animados por IA. Comida falsa, voz falsa, confiança falsa, mas de alguma forma surpreendentemente convincente. Então hoje eu vou testar esses truques de comida de IA na vida real para descobrir se eles são só lixo de IA, puro brain rot, ou se são realmente geniais. Não sei se a IA já aprendeu que água e óleo não se misturam. Mas segundo esse truque... Odeia quando o bacon espirra pra todo lado? Comece colocando um pouco de água na frigideira. Diz que se você colocar um pouco de água na frigideira antes de cozinhar o bacon, você deve conseguir evitar que ele espirre e faça sujeira. Na minha opinião, acho que isso faria o bacon espirrar. Vamos testar. Colocarei um pouco de água na frigideira, acho que já basta. Agora vou ligar o fogo. Pronto, estou com meu bacon. E tem bastante gordura nessas fatias de bacon. Então vamos ver como isso vai ficar. Mas, na verdade, agora que está aí, também não gosto de bacon cozido. Enquanto está cozinhando, estou vendo uma coisa branca saindo do bacon. E isso deveria ser a gordura derretendo. E como a água está evaporando rápido, até agora não tem respingos. Mas deixa eu virar para o outro lado. Melhor colocar mais água, pois está começando a estourar e espirrar. Normalmente, quando faço bacon, ele já encolheu quase pela metade. Fica uma poça grande de óleo, mas dessa vez a água fez ele ficar branco assim. Então ficou acumulado dentro disso aqui. E agora que a água evaporou completamente, está começando a estourar e espirrar. E agora a gordura está saindo. Bom, nosso bacon acabou ficando crocante. E eu realmente percebo menos respingos de óleo ao redor da frigideira. Normalmente, fica uma bagunça enorme e gordurosa. Então vou dizer que a água realmente ajuda a reduzir os respingos de óleo. Vou dar nota 7 de 10 para esse truque. Ao ferver ovos, adicione limão para facilitar ao descascar e reduzir o cheiro. Esse truque de IA diz que se você estiver fervendo um ovo, colocar um pedaço de limão enquanto ferve faz com que ele descasque mais fácil e elimina aquele cheiro de ovo. Parece bom demais para ser verdade. Então vamos testar. Ok, tem um pouco de água. Vamos deixar ferver e então colocamos nosso ovo. Agora é esperar. Sempre desconfio desses truques de IA, então já fiz antes sem limão. Acabou o tempo, vamos tirar. Tem cheiro de ovo? Um pouco. Mas agora vou colocar isso em um banho de gelo e deixar esfriar. Uau! Acabei de tirar meu ovo do banho de gelo e percebi uma coisa muito louca. O ácido do limão tirou parte da casca. Uau! Olha isso! Eu nunca vi meus ovos fazerem isso antes. Removeu completamente a camada externa da casca e eu posso simplesmente esfregar assim. E sai. Isso é louco. Me pergunto se isso enfraqueceu a casca, facilitando descascar. Antes de descascar, preciso testar meu ovo de controle. Fervi esse do jeito tradicional. Para descascar ovos, dou uma batidinha e rolo. Às vezes sai tudo de uma vez. Achei bem fácil. Será que esse jeito novo é ainda mais simples? Vou testar igual. Bater e rolar. Parece um pouco mais quebradiço. E percebo que a membrana que gruda na clara está mais solta. A casca não parece mais fraca, porém. Uau! Bem, isso também foi bem fácil. Mas em relação ao cheiro de ovo, eu vou dizer que isso era mentira. Ainda cheira a ovo. Vou dar 8 de 10 para esse truque. Eu sou água com gás. Substitua a água normal por mim na massa de panqueca. As bolhas deixam as panquecas incrivelmente fofas e leves. Então, para fazer a panqueca mais fofa, esse truque de IA diz que as bolhas da água com gás vão deixar as panquecas incrivelmente fofas e leves. Nunca ouvi falar disso antes, porque as panquecas já têm fermento e é isso que normalmente as deixa fofas e leves, mas vamos testar. Como de costume, vou fazer o meu controle. Então vamos colocar meia xícara da nossa mistura, seguir as instruções da embalagem e colocar óleo nos 2 recipientes. A nossa mistura de controle recebe água e agora a versão da IA recebe nossa água com gás chique. Uau, meu Deus, já está super borbulhante. Se funcionar, talvez eu consiga panquecas, tipo soufflé. Vamos misturar as duas, mas é difícil ver com tantas bolhas. Ainda está meio empelotado. Agora está pronto. Vamos cozinhar. Elas descansaram por cerca de 1 minuto. Notei que o lado com água com gás ficou bem líquido, lembrando um fermento natural. Não sei como isso vai ficar, mas esse lado está como esperado para uma massa de panqueca. Ainda um pouco empelotado, porém grosso. Vou esquentar a frigideira, passar manteiga e cozinhar as panquecas. Primeiro a massa de controle,
depois a com água com gás. Tá tão fina e líquida, eu estou cética quanto a essa aqui. Como vocês podem ver, por estar super líquida, ela se espalhou bastante, mas tem muito mais bolhas acontecendo na panqueca com água com gás, enquanto a outra está só ali parada. Ainda estou esperando as bolhas aparecerem para poder virar. Deixa eu só conferir. Está pronta. Uau, olha essa crosta linda. E como essa aqui ficou borbulhando o tempo todo, fica difícil para eu saber, mas deixa eu dar uma olhada nela também. Temos uma crosta bonita, mas é aquela crosta que você vê em uma panqueca comum. Mas essa aqui era para ser super fofinha, então não tenho certeza. Só de olhar para ela na frigideira, já sei a resposta. Vou passar manteiga e xarope de bordo para ficar gostoso. Controle. Olha só como a panqueca com água pura ficou fofinha. Veja como nossa panqueca com água com gás ficou triste e achatada. É desse jeito que eu queria se fosse fazer um sanduíche tipo McGriddle. Ela tem um pouco de esponjosidade que não aparece na panqueca comum. Mas dizer que ela é incrivelmente fofa e leve é mentira. Beba sua água com gás. Faça suas panquecas do jeito tradicional. Eu vou dar nota 4 de 10 para esse truque. Ao preparar café, adicione uma pequena pitada de sal para reduzir o amargor e suavizar o sabor. Em seguida, coloque um pouco de canela no pó antes de passar. Ela se mistura ao café, suavizando e adocicando o sabor. Eu gosto de fazer café toda manhã, mas a IA diz que para fazer a xícara perfeita antes de passar o pó de café, você deve seguir algumas dicas. Vou adicionar um pouco na minha máquina antes. Depois, diz para polvilhar um pouco de canela diretamente no pó de café, porque ela vai se misturar ao seu café e equilibrar o sabor, deixando-o mais doce. Não especificou a quantidade, então vou dar uma boa sacudida. Acho que isso deve ser suficiente. Eu misturo ou deixo assim mesmo? Vamos deixar assim mesmo. Agora vamos preparar. Café pronto. Vamos servir na xícara. Tem um cheiro muito gostoso de canela, mas agora para tirar o amargor que normalmente tem no café, dizia para colocar uma pitada de sal. Então vou acabar com um café salgado com canela depois disso. Deixa eu misturar rapidinho. Vamos ver. Era para ser um café mais suave, naturalmente mais doce, sem amargor. Vamos ver se isso é verdade. Tem um toque de sabor de canela ali, mas vou dizer que a única coisa que realmente deixou meu café menos amargo e mais suave foi colocar um pouquinho de leite. Agora sim, esse é o café perfeito. Mas esse truque só funcionou pela metade, dou 5 de 10. Mesmo com sal, ainda ficou bem amargo. Sou um biscoito. Fiquei duro. Coloque pão no recipiente e absorva a umidade, amolecendo de um dia para o outro. Esses são biscoitos duros de um dia já ressecados. E de acordo com esse vídeo de IA, aparentemente podemos revivê-los e deixá-los macios de novo colocando-os em um recipiente com pão. Já vi esse truque funcionar com açúcar mascavo. Pode funcionar em parte, mas há outros fatores nos biscoitos. Teremos que testar a teoria. Como vocês sabem que preciso fazer um teste de controle, vou partir esses 2 biscoitos ao meio. Estão tão duros que nem cortam. Deixe um em um recipiente sem o pão e outro com o pão. Esse pão de leite também é macio e fofinho. Coloque ele bem aqui, essa metade vai aqui. Essa metade vai aqui. Vamos fechar nosso recipiente hermético e colocar as 2 metades em outro recipiente sem pão. Deixo de um dia para o outro e depois conferimos. Vai fazer hambúrgueres? Misture manteiga gelada picada à carne crua antes de moldar. Ela derrete durante o cozimento e deixa a carne suculenta. Você basicamente está adicionando gordura extra à sua carne. Claro que isso deixaria mais suculento. Mas vamos ver se conseguimos sentir a diferença no sabor. Eu, claro, comprei a carne moída mais magra que consegui encontrar. É uma mistura 93% de carne magra e 7% de gordura. E vamos apenas picar um pouco de manteiga com sal. Eu tento cortar em pedaços bem pequenos, mas esses pedaços ainda parecem enormes. E eu tenho medo de que quando a gente misturar e cozinhar, vai acabar vazando em cada mordida, o que não me parece muito apetitoso. Vamos preparar um hambúrguer de 1/4 de libra, temperando com sal e pimenta. E aí eu acho que uma colher de sopa para essa quantidade de carne parece um pouco exagerado. Então vou colocar só isso e a gente mistura. Não sei não, gente. Em vez de um hambúrguer recheado com queijo, a gente ganha manteiga. Aqui está nosso hambúrguer com manteiga. A chapa já está quente, vamos cozinhar. Você já pode ver um pouco da gordura saindo.
Mas eu fico pensando, como tem tantos pedaços de manteiga, talvez isso impeça a carne de encolher demais. Parece que o hambúrguer está ficando com uma crosta bonita. Uau! Você ainda vê as marcas da manteiga derretendo e saindo da carne. Eu tenho a tendência de amassar meus hambúrgueres quando cozinho assim, mas vou tentar não fazer isso. Meu Deus, a manteiga está simplesmente escorrendo. E nosso hambúrguer está pronto. Parece estar incrivelmente suculento. Acho que a única coisa que eu odeio nessa receita é que ela ativa minha tripofobia. Porque a manteiga deixou marcas na carne e isso me deixa meio estranha. Vamos fechar, mas vamos ver o quão suculento esse hambúrguer está. Tá escorrendo pelos meus dedos? Tá bem gostoso, não vou mentir. Em vez de passar manteiga no pão, você passa manteiga no hambúrguer. Um truque bem legal se alguém cozinhar pra você. 8 de 10. Sou o fermento em pó. Passe nas asas antes de assar para uma pele crocante. Seco a pele deixando-a perfeita no forno. Não sei se você já provou fermento em pó. Tem um gosto bem metálico. É pra eu mergulhar isso direto? Tem algo estranho. Vou testar de 3 jeitos. Só sal e pimenta, sem fermento em pó. Vou seguir a dica e depois dar meu toque. Primeiro, tempere as asinhas de frango com sal e pimenta. Vou colocar um pouco de fermento em pó nesse recipiente. Mas se fosse por mim, acho que deveríamos adicionar um pouco de fermento em pó em uma mistura de farinha. Assim, talvez, a gente evite aquele sabor metálico. Mas, de novo, posso estar errada. Vamos tentar e misturar rápido. Nossa air fryer já está pronta. Então, como eu disse, vamos fazer uma asinha sem cobertura e outra com fermento em pó para testar a dica da IA. Isso parece tão errado. E, finalmente, a minha versão. Fermento em pó com um pouco de farinha. Coloca a tampa, vamos fritar por 10 minutos na air fryer e ver o que acontece. E está pronto. Uau! Parece estar bem quente e super crocante com esses sons de fritura. Mas vou deixar esfriar rapidinho antes de testar a crocância. Agora, olhando para as asinhas frias, digo que a sem cobertura parece meio triste. Já a com bicarbonato de sódio lembra uma tempurá, pois a casquinha fica bem irregular. E a que eu cobri com farinha e fermento em pó parece um pouco melhor do que a sem cobertura, mas nem de longe tão crocante quanto a do fermento em pó. Então, posso estar enganada. Mas vamos ver se a nossa sem nada, sem cobertura, ainda está crocante. Nada mal. Vamos provar a empanada na farinha. Tem um pouco mais de crocância na asa, com certeza mais do que a sem nada. Mas agora, vamos experimentar a versão com o truque da IA. Parece crocante, mas temo que tenha gosto metálico. Será que a IA acabou de me provar o contrário? Eu não diria que a pele está super crocante. Eu diria que, na verdade, ela parece até um pouco mais leve do que a feita com farinha. Tem algo na pele que é um pouco mais leve e mais aerado. E quanto ao gosto residual do fermento em pó, sinceramente eu não senti nada. Então, será que a IA realmente foi genial nesse caso? Acho que vou ter que dizer que sim. Esse truque merece 8 de 10. Quer mais suco? Me role com força e depois aqueça 10 segundos no micro-ondas. Impressionante. Então, aparentemente, a IA diz que se eu rolar meu limão e colocá-lo no micro-ondas por 10 segundos, consigo extrair mais suco do que apenas espremendo normalmente. Então, aqui estão 2 limões de tamanho praticamente idêntico e do mesmo pé. Então, para testar se essa teoria é verdadeira, esse é só um limão comum que eu vou espremer primeiro, sem o truque da IA. E vamos ver quanto suco conseguimos tirar dele. Já saiu bastante suco da metade desse limão, mas ainda não terminei, porque sempre fica um pouco preso. Gosto de tirar até a última gota. Agora vou para o outro. Tenho que dizer, sem precisar fazer nenhum desses truques. Isso já é bastante suco de um limão só. Mas vamos ver se consigo tirar mais suco com o truque. Vamos lá. Tô colocando toda a força nisso. Agora vamos ao micro-ondas por 10 segundos. Tá quente. Vou cortar ao meio e vamos ver se vai ser facinho espremer esse limão. Colocando no espremedor, realmente parece muito mais fácil de apertar. Mas não sei, ainda falta espremer a outra metade. Será que vamos superar o outro copo? Difícil dizer, difícil dizer. Tô quase terminando. Já está quase parando de pingar. Vamos fazer uma comparação lado a lado. Só um pouquinho a mais. Está tipo um fiozinho mais alto do que o outro limão. Mas percebi uma coisa. O óleo da casca do limão pingou nesse aqui, deixando ele com uma aparência muito mais concentrada. E provavelmente tem um sabor de suco de limão mais intenso.
Mas, pela ciência, vamos ver se está mais com gosto de limão. E agora o mais intenso. Na verdade, está bom. Alguns truques surpreendem. Vou dizer que esse funcionou e ficou mais gostoso por causa dos óleos. Esse truque do limão recebe 9 de 10. Sou manteiga. Coloque uma colher de sopa de manteiga na água do macarrão enquanto ferve. Ajuda o molho a aderir melhor e o deixo mais encorpado. De acordo com a IA, você pode deixar seu macarrão ainda mais saboroso se ferver um pouco de manteiga junto com a água do macarrão. Supostamente, isso faz o molho grudar melhor no macarrão e o deixa mais rico. Já vi gente fazendo isso com azeite de oliva. Achava que era só para evitar que o macarrão grudasse. Vou testar. Colocarei a água para ferver e depois adiciono o macarrão. Assim que começar a cozinhar, adicione uma colher de sopa de manteiga. A manteiga fica boiando porque, como disse, óleo e água não se misturam. Mas ela está fazendo o possível. Vamos esperar terminar de cozinhar e ver o resultado. O macarrão está quase pronto. Parece que, como o macarrão liberou muito do seu amido, a manteiga conseguiu se emulsificar com a água. Então agora está tudo misturado. Mas deixa eu escorrer isso e ver se realmente deixa nosso molho mais rico. O molho está grudando no macarrão, mas não vejo nenhuma diferença perceptível. Mas vamos experimentar. Não é tanto o molho, mas o macarrão ficou com um leve sabor amanteigado. É difícil explicar. Sabe quando você põe sal na água e o macarrão fica mais salgado? Aqui, ele só ficou um pouco mais amanteigado. Não é uma grande diferença se você não souber o que procurar. Mas percebo uma leve diferença. Vou dizer que funcionou razoavelmente. 7 de 10. Eu sou o pão. Coloque uma fatia grossa de mim em sopa salgada demais e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos. Eu absorvo o sal. Depois é só me tirar. Agora, a IA acha que pode salvar nossa comida. E eu já vi pessoas fazendo isso com batatas antes, o que até faz sentido. Mas colocar uma fatia inteira de pão faz ela absorver todo o líquido, deixando você sem nada, talvez por isso não fique tão salgado. Vamos testar essa teoria. Tenho aqui um pote de sopa, provavelmente a mais salgada que já tomei. Ela tem 61% da sua ingestão diária de sal só nesse único pote aqui. Então é bem salgada. Vou colocar para ferver e depois vou provar. Nossa sopa está bem quente. Vou provar agora. Preciso ter certeza de que ela é salgada. Tem exatamente o gosto do mar. Agora vou colocar essa fatia grossa de pão e deixar cozinhar 10 minutos para ver se muda algo. 10 minutos se passaram e, surpreendentemente, ainda tem bastante líquido na sopa. Vou tirar o pedaço de pão. Vamos ver o quanto ele ficou encharcado. Está relativamente encharcado e realmente absorveu bastante líquido da nossa sopa, porque olha só a marca aqui. Mas a pergunta mais importante é, isso ainda tem gosto de mar? Ainda tem um pouco de sal, mas tenho que dizer que não está tão salgado quanto sentir o gosto do oceano na boca. Então vou ter que dizer que esse truque realmente funcionou. Mas será que esse pão ficou super salgado agora? Isso é puro sal. 8 de 10. Ao preparar chili, adicione um pedaço de chocolate nos últimos 15 minutos. Sem gosto de chocolate. Só deixa o chili mais encorpado e mais rico, fazendo todo mundo perguntar qual é o seu segredo. A IA acha que pode melhorar meu chili simplesmente adicionando um pedaço de chocolate no molho. Aparentemente, o chocolate deveria dar mais profundidade. Mas eu acho que minha receita de chili já é muito boa do jeito que está. Porque, afinal, por que mais eu colocaria ela no meu livro de receitas? Defumado e delicioso. Mas não sou contra melhorar, se isso realmente ajudar. Então, você deve colocar um quadradinho de chocolate diretamente no molho, deixar derreter e depois mexer. Pronto, parece que o nosso chocolate já derreteu bem. Será que aquele pedaço de chocolate transformou meu chili em uma sopa de sobremesa? Espero que não. Vamos provar. Tem aquele toque de cacau que está me confundindo um pouco. Meio que me lembra um chocolate quente mexicano, mas vamos lá. Vou dizer que isso pode ter estragado meu chili. Acrescentou um sabor doce ao chili, que eu realmente não gosto. E eu ainda usei chocolate amargo. De alguma forma, simplesmente não combina com a minha receita em particular. Mas talvez para outro tipo de chili poderia funcionar. Mas, na minha opinião, isso foi uma gororoba de IA e não funcionou. 4 de 10. Me congele antes de servir sobremesas. Eu deslizo, não luto. É a mesma comida, cara. Zero esforço.
Agora, esse truque de IA pode parecer um pouco contraintuitivo, porque aparentemente uma colher congelada deveria conseguir pegar sorvete melhor do que uma colher em temperatura ambiente. Não vejo como isso é possível, pois uma colher em temperatura ambiente deslizaria e até derreteria o sorvete, nem mesmo uma quente. Vamos então colocá-la no congelador para ficar bem gelada. Agora a nossa colher está geladinha. Quero testar isso primeiro com uma colher comum. Aqui está meu iogurte congelado de cereja com limão que fiz. Ela realmente tem dificuldade para passar pelo sorvete e deixou ele meio esfarelado. Mas, mesmo assim, ainda dá para pegar uma colherada. E com a colher congelada, não era para ter nenhuma resistência. Foi um pouco mais fácil de pegar. Acho que ela cortou o sorvete um pouco melhor. Mas também pode ter sido o ângulo com que eu entrei. Então deixa eu tentar em outro sorvete. Dessa vez com sorvete de pasta de amendoim, com calda de fudge em redemoinho. A colher em temperatura ambiente corta como manteiga. Faz sentido. Agora a colher congelada. Se for para dizer, acho que essa foi um pouco mais resistente. Não sei. Simplesmente não cortou tão fácil. Mas as duas conseguiram pegar um pouco de sorvete. Então vou dizer que esse truque é inconclusivo. 5 de 10. É o dia seguinte. E será que nosso biscoito amoleceu? Vamos descobrir. Aqui está o com a fatia de pão. E aqui está o sem. Esse biscoito ainda está duro e ressecado. Mas o que ficou guardado com a fatia de pão ainda está ressecado, só que um pouquinho mais macio. Deixa eu experimentar esse aqui. Esfarelado e seco. O pão ainda está macio. Então, a fatia de pão não fez o biscoito ficar magicamente macio e gostoso de mastigar de novo. Meio que só deu um pouquinho mais de umidade, mas os dois ainda estão bem ressecados. Eu não diria que o pão trouxe o biscoito de volta à vida, aquela glória deliciosa e macia de biscoito. Então, esse truque não funcionou tão bem e é só brain rot. 5 de 10. Estou muito apimentado. Água não ajuda. Adicione laticínios. A gordura absorve o calor. Equilíbrio restaurado. Eu não tenho certeza se esse truque vai funcionar mesmo. Mas aparentemente, se você comer algo apimentado, a água não vai te ajudar. Laticínios ajudam, e esse aqui é 2 vezes mais apimentado. Tão apimentado que o molho parece preto. E pela minha experiência, toda vez que comi algo super apimentado, o leite nunca ajudou. Era pra ficar assim mesmo? Agora, uma mordida sem laticínios. Posso afirmar que é bem apimentado. Já vi gente usando maionese em truques de miojo, mas não é realmente laticínio. Nesse ponto, eu nem saberia dizer se funcionou, porque minha boca ainda está pegando fogo. A única coisa que posso dizer é que os glóbulos de gordura do leite subiram para a superfície, então retire isso para diminuir a ardência. Nota 1 de 10. Se gostou do vídeo, confira mais vídeos meus testando truques do TikTok.